Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nerd Tuga. E bem, estes Rapid Reviews estão cada vez mais difíceis de fazer. Eu pensava que cada vez que passasse só ia haver no máximo 4 filmes que me interessassem, mas neste mês, tal como no mês de março, estrearam tantos filmes que houve certos filmes que eu não pude ver, apesar de estar interessado em ver. Desta vez não houve muita variedade. Os filmes ou foram filmes de animação com animação deslumbrante, ou filmes que misturam terror e comédia. Mas o que é que isso diz da própria qualidade dos filmes? Vamos descobrir nesta nova edição do Rapid Reviews Abril de 2023. Enquanto que no mês de março não houve nenhum filme em particular que se destacou como o grande evento desse mês, em abril esse título vai sem dúvida para o filme do Super Mario Bros. Começando pelo próprio Mario, o Chris Pratt surpreendeu-me bastante e acabou por ser um excelente Mario. Estávamos todos preocupados se o Chris Pratt ia ser um bom Mario, especialmente comparado com a excelente voz do Charles Martinet. E os trailers não ajudaram muito ao mostrarem cenas em que o Chris Pratt dizia frases icónicas do Mario, apesar de que essas frases são icónicas por causa do Charles Martinet, e apesar de que essas cenas nem sequer apareciam no filme, porque de facto o Chris Pratt teve muito sucesso a construir a sua própria versão do Mario. A voz nem sequer é a voz normal dele, como muitos pensavam que ia ser, já que tem um ligeiro sotaque de Brooklyn, porque o Mario é um ser humano que vem de Nova York. É algo que não é muito explorado nos jogos, portanto foi muito giro ver no filme, especialmente no que toca à família alargada dele. Mas apesar de certas liberdades criativas que eles tomam com a personagem do Mario no filme, a personagem mesmo assim é bastante fiel aos jogos. Não que isso seja muito difícil, porque o Mario não tem uma personalidade lá muito bem definida nos jogos, mas o otimismo, a energia e a dedicação características da personagem estão bem presentes no filme. A história dele também é muito característica de um jogo, na medida em que vai falhando várias vezes, mas tenta outra vez logo a seguir e fica melhor de cada vez. Só que depois o Charles Martinet também aparece no filme, e os pequenos papéis que representa são integrados no filme de uma maneira bastante inteligente e engraçada. Foi uma boa maneira dos criadores dizerem: olhem, nós queremos fazer a nossa própria versão do Mario, mas não sem prestar homenagem ao OG. Mas claro, Bros está no título, portanto temos que falar sobre o Luigi. E dentre os atores que foram anunciados para o filme, o Charlie Day foi daqueles que até achei que fazia sentido para o seu papel. Muitas das personagens que o Charlie Day interpreta são neuróticas e cheias de ansiedade. Isso encaixa perfeitamente com o Luigi. Isso reforça a mensagem que a personagem costuma transmitir nos jogos, em que é normal estar cheio de medo e ansiedade, mas não quer dizer que isso te impeça de fazer o que é preciso. É algo bastante prevalente na relação de irmãos entre o Mario e o Luigi, na medida em que o Mario faz o que um bom irmão mais velho deve fazer, ao não só proteger o Luigi, mas também ao ensinar-lhe a proteger-se a si próprio. Outro ator que eu achei apropriado para o seu papel foi o Keegan-Michael Key como Toad, já que para aí metade dos sketches do Key and Peele consistem nele a falar com uma voz super estridente. Nem sequer foram precisos nenhum filtros de voz. Os realizadores simplesmente disseram ao Key para falar com uma voz cada vez mais e mais aguda e BUM! Voz do Toad. O Toad não é muito importante para o filme, é o típico Toad individual que decide acompanhar os heróis na aventura, mas até é um alívio cómico decente. Porém, em termos de alívio cómico, nada bate o Luma que foi aprisionado pelo Bowser, que é super nihilístico e mesmo assim fala com uma voz adorável. Depois temos a Anya Taylor-Joy como Peach, que como sempre esteve fenomenal. A Peach foi sem dúvida uma das melhores partes do filme. Sim, é uma versão mais progressiva e mais ativa da Peach e mais capaz de se defender a si própria, algo que eu achei que foi uma boa decisão. Porém, tal como nas outras personagens, essa abordagem mais diferente e original não deixa de ser fiel ao espírito da personagem, que no caso da Peach é o seu carinho e o seu espírito maternal em relação aos Toads, assim como grande parte das pessoas. Também ajuda que a própria Nintendo já tem estado a tornar a Peach cada vez mais progressiva e portanto esse tipo de Peach já é bastante comum. Em termos de atores que eu achei escolhas estranhas para os seus papéis, o Jack Black foi um deles, apesar de eu gostar dele como ator. Mesmo quando as estrelas mostraram que ele conseguia fazer uma boa voz de Bowser, mesmo assim eu pensei, mas porquê ele especificamente?
Mas depois, quando o filme revela que os motivos do Bowser vão para além de simplesmente dominar o mundo e são algo mais específico, aí percebi porque o Jack Black. Porque de facto, dentro do monstro enorme e intimidante que parece ser, o Bowser é na verdade um homem-criança mimado que bate em tudo quando não tem o que quer. De facto, o Jack Black é muito bom a interpretar homens-criança, quer de uma maneira positiva, quer de uma maneira negativa, e sempre de uma maneira muito engraçada. E quando o Bowser tem o seu próprio número musical, os realizadores fizeram a coisa certa e deixaram o Jack Black ser 100% Jack Black. Depois o Seth Rogen como Donkey Kong foi decente. Gostei da rivalidade que ele teve com o Mario e gostei das cenas de ação em que ele esteve. Tirando isso, ele só meio que está lá. Eu mesmo assim estou bastante entusiasmado para o potencial spin-off do Donkey Kong. Não pelo próprio Donkey Kong, mas pelo quão bem feita a Terra dos Kongs estava. E isso leva a mais 3 coisas que eu mais gostei no filme: a animação, a construção do mundo e as referências. Começando pela animação, ela está fenomenal. É colorida, é detalhada e todas as personagens, locais e objetos são simultaneamente bastante fiéis aos jogos e bastante originais. Depois o mundo está muito bem construído. Há uma boa sensação de onde as personagens estão no mundo em cada altura do filme. Eu adoro como eles organizam várias localizações icónicas dos jogos num só mundo. Somente aquele reino do deserto que eu tenho quase a certeza que é Sarasaland, a.k.a. o reino da Daisy. Também ajuda que muitas pessoas já jogaram pelo menos um jogo do Mario e portanto o filme não tem que gastar muito tempo a explicar coisas como os power-ups e a Rainbow Road. Isso conduz-me às referências dos jogos. Há referências neste filme a montes de jogos do Mario, desde os mais antigos até aos mais recentes. De facto, é uma maneira eficaz de demonstrar o quão duradouro o Mario foi e ainda é como ícone, assim como uma boa maneira de mostrar apreciação pelos vários tipos diferentes de fãs do Mario. Porém, mais do que as referências visuais, eu adorei as trilhas sonoras de jogos do Mario que eles integraram na própria trilha sonora do filme. Foi muito giro identificar que jogos específicos é que a trilha sonora estava a referenciar, mas ao mesmo tempo estavam tão bem integradas que não distraíam do próprio filme. Tem referências que vão para além dos jogos e fazem referência aos desenhos animados do Mario dos anos 90, para além de que o próprio filme replica a estrutura dessas séries. O Mario e o Luigi são canalizadores do mundo humano, a Peach é mais ativa na história e há um Toad individual que acompanha o grupo nas suas aventuras. Agora, vamos abordar o elefante na sala. Este filme de facto não tem tido as melhores críticas. E isso é em grande parte porque o filme não tem muito em termos de história e desenvolvimento de personagens. As coisas meio que só acontecem, as personagens vão saltando de sítio para sítio, de cena de ação para cena de ação. É um fio condutor, mas é muito ténue. Por um lado, eu até fiquei um pouco desapontado também, porque depois de jogar alguns dos RPGs do Mario, acho que uma história do Mario tem muito mais potencial. Por outro lado, eu percebo que este filme tinha outras prioridades, nomeadamente provar que este mundo e estas personagens podem ser adaptadas ao grande ecrã. Eu acho que houve outras falhas que afetaram mais o filme, nomeadamente o facto que o início do filme está muito cheio daquele típico humor da Illumination que não tem muita piada, algo que felizmente acaba quando eles entram no reino dos cogumelos. E o facto de que o Fred Armisen não foi um Cranky Kong lá muito bom, em grande parte porque a voz dele não soou lá muito velha nem rabugenta, que são as duas características principais do Cranky Kong. Este filme pode ter tido falta naqueles aspectos que tipicamente tornam um filme bom, mas conseguiu ser divertido de outras maneiras. Ao ser engraçado, ao ser muito bem animado e ao ser o filme do Mario que os fãs desejaram durante vários anos. E portanto, dou ao filme do Super Mario Bros. 4 carrinhas da Super Mario Bros. Plumbing em 5. Bem, eu passei muito tempo no filme do Mario, não foi? Felizmente eu não tenho assim tanto a dizer sobre o próximo filme, Naiola, um filme de animação português que estreou no mesmo mês. Algo que tenho a dizer é que a animação é deslumbrante e faz um excelente trabalho a pôr-te imerso na cultura africana. Gosto também do facto que eles usam animação 2D para o passado e animação 3D para o presente. E felizmente, o estilo artístico utilizado encaixa bem nos dois tipos de animação.
O filme também não é animado por nada, já que ajuda a ilustrar as cenas mais surreais e sobrenaturais da história, assim como a digerir os momentos mais pesados e perturbadores. Também representa muito bem a belíssima vida selvagem de Angola, especialmente o meu animal preferido de todos os tempos, a girafa de Angola. A história em si é bastante complexa, ao lidar com temas como identidade, esperança versus desespero, o horror e também o ridículo e estúpido da guerra, a luta pela liberdade e muito mais. O único elemento que podia ter sido melhor foi o elenco de voz. A Feliciana Guia como Yara e a Vitória Soares como Selena podiam ter tido um pouco de mais variedade vocal, especialmente no que toca à expressão emocional. Mas houve atores que se destacaram pela positiva, nomeadamente a Elisângela Rita como a titular Naiola, que varia bem entre um tom determinado e forte e um tom carente e vulnerável. Concluindo, eu recomendo muito o Naiola. É um filme que te vai deixar cheio de questões e a animação é das melhores deste ano. E portanto, dou ao Naiola 4 girafas de Angola e meia em 5. Este é um filme em que um tipo é transformado numa cadeira e depois uma estudante do liceu gira, senta-se nele. Eu adoro os japoneses. Yep, mais uma vez temos um filme de animação não americano com o nome da protagonista no título. E tal como o Naiola, não tenho assim tanto a dizer sobre o Suzume. Em grande parte porque a história é uma história muito comum em animes. Uma estudante do liceu trapalhona conhece um rapaz giro e fica envolvida num conflito místico entre o bem e o mal, e é um gato falante ali metido a algures. Onde este filme se destaca é, primeiro que tudo, a animação. O estilo é o típico estilo de anime, mas a animação em si é muito detalhada e extremamente apeladora. Destaca-se também o aspecto da viagem de estrada. Adoro os diferentes sítios no Japão que os protagonistas visitam, assim como as diferentes pessoas com as suas próprias vidas que eles conhecem. Pois a titular Suzume foi muito bem interpretada pela Nanoka Hara, ao conseguir ser despistada e ansiosa sem se tornar irritante. Excepto nas 1000 vezes em que ele gritou "Sada-se!", isso tornou-se um pouco irritante. Também gosto muito do conflito que ela tem com a perda da sua mãe e como isso afeta a sua relação de filha adotiva com a sua tia materna, Tamaki. O tema de luto, de facto, é bastante prevalente na história. É um tema sobre o qual o filme tem muito a dizer, resultando em mensagens positivas e motivadoras. No entanto, como costuma ser o caso neste tipo de histórias, o Sota não tem muita personalidade. Também não ajuda que ele passe a grande parte do tempo transformado numa cadeira e portanto só se consegue expressar com a voz. E nesse sentido, o Hokoto Matsumura faz um bom trabalho. Depois a grande ameaça que eles enfrentam é esta nuvem vermelha escura e amorfa. Apesar de que esse não era o foco principal do filme, mas tendo em conta o quão bem feita o resto da animação está, eles podiam ter sido um pouco mais criativos. Em geral, o Suzume foi um bom filme. Acho que fãs de anime vão gostar, desde que não estejam à espera de algo muito diferente da norma. E mesmo para quem não costuma ver anime, o filme até é bastante realista e acessível, tirando uns quantos elementos mais surreais. E portanto, dou ao Suzume 4 sotas transformados em cadeira em 5. Começo por dizer que eu nunca vi nenhum dos filmes do Evil Dead, embora gostasse de ver. Felizmente, vi pelo trailer do Evil Dead Rise que não era preciso. Porém, houve duas coisas no trailer que eu achei estranhas. Primeiro, não percebi porque é que escolheram uma mãe especificamente para ser possuída. Segundo, do pouco que eu sei dos filmes do Evil Dead, eles costumam misturar terror com humor negro. Só que este trailer tinha um tom bastante sério. Tudo isso deixou-me um pouco preocupado com a qualidade do filme. Mas felizmente, quando finalmente vi o filme no cinema, fiquei bastante surpreendido com o quão bom foi. Acho que o elenco em geral esteve muito bem. Especialmente os atores mais jovens fizeram um bom trabalho a agir naturalmente como irmãos uns dos outros. A Lily Sullivan foi uma boa pseudo-protagonista do filme. Somente no que toca à sua história individual, foi muito bem integrada na história principal. Mas claro, a estrela do filme é a Alyssa Sutherland, que começa por fazer um bom trabalho como a Ellie, a mãe dos miúdos, e depois torna-se ainda melhor quando passa a ser possuída.
A maneira como se move e contorce é bastante arrepiante. E o facto de que a conhecemos bem antes da transformação torna a situação ainda mais trágica e assustadora. Especialmente ao adicionar um elemento psicológico ao terror, já que o demónio que a matou e possuiu o cadáver dela tem assim acesso às suas memórias. O que significa que há cenas em que a Ellie demónio tenta convencer as outras pessoas de que voltou ao normal e outras cenas em que expressa os pensamentos mais negros e suprimidos que Ellie tem em relação ao resto da família. Algo interessante sobre o filme é que não há jumpscares. Há a antecipação do jumpscare, mas sem o próprio jumpscare. O filme põe-te cada vez mais e mais tenso, mas sem nunca parar. É como se o filme te segurasse por um fio de uma grande altura, sem te deixar cair, negando-te assim o luxo do momento de alívio após a queda. Depois a mistura de efeitos práticos e digitais é muito harmoniosa e resulta em mortes bastante criativas e sangrentas. Todos estes fatores contribuem para fazer deste o filme mais assustador que eu já vi. Não sei se é porque não costumo ver muitos filmes de terror, mas havia certas cenas em que até era difícil para mim olhar para o ecrã. Porém, o filme não é perfeito. Há certas coisas que acontecem e certas coisas que as personagens fazem que não têm muita lógica. Pois há uma parte no início do filme que, embora esteja bem feita, não tem quase nada a ver com o resto do filme. E depois a maneira como tentam ligar com o resto do filme é um pouco descuidada. De resto, o filme foi bastante bom e recomendo a qualquer fã de terror. Agora eu tenho é que ver o resto dos filmes do Evil Dead. Mas por agora dou ao Evil Dead Rise 4 raladores de queijo e meio em 5. Bem, demorou alguns meses, mas finalmente vi um filme do qual eu não gostei. E não sei como é que é possível ser o Renfield. Como é que é possível um filme com Nicholas Hoult e o Nicolas Cage como Drácula me ter desapontado? E quando vi pelos trailers que a história revolvia-se à volta de um lacaio do Drácula a perceber que está numa relação tóxica e portanto junta-se a um ciclo terapêutico, eu achei o conceito genial. E de facto, quando o filme se foca nesse conceito, é bastante bom. E a humildade e a excentricidade do Renfield são muito bem interpretadas pelo Nicholas Hoult. Pois o Nicolas Cage como Drácula é o Nicolas Cage como Drácula, não preciso dizer mais nada. Até o meu pai, que não gosta assim tanto do Nicolas Cage, achou perfeito para este papel. E de facto, a relação deles é muito como uma relação abusiva. O Drácula fica agressivo com o mínimo sinal de revolta e usa verdades e factos para manipular a percepção de realidade do Renfield. A comédia e o drama que derivam dessa situação são bastante interessantes e se calhar até úteis para quem está nessa situação. Portanto, essa parte do filme é boa. É apenas só ser metade do filme e a outra metade ser a comédia policial mais genérica que eu já vi. Essa parte é protagonizada pela Awkwafina, que é uma daqueles atores e atrizes famosos que são contratados para tudo só por serem famosos, mas sem essas pessoas perceberem porque é que são famosos. Porque evidentemente a Awkwafina não encaixa muito bem neste papel de polícia séria e obcecada que faz par com um tipo excêntrico e animado. Tendo em conta que ela própria costuma ser excêntrica e animada. A história dela é o mesmo de sempre. O pai dela era polícia, morreu no trabalho e ela tornou-se polícia para encontrar os responsáveis pela morte do pai. Nada de novo, nada de interessante. Pois o Ben Schwartz, mais uma vez, é alguém que noutros filmes é engraçado, mas neste filme não lhe dão quase nada com que trabalhar. Tanto ele como a Awkwafina dizem as suas falas em voz alta e cheias de asneiras, e eu só penso, isto é suposto ser comédia? Isto é suposto serem piadas? Também não importa muito, porque quando eu percebo que o filme está a tentar fazer algo engraçado, muitas vezes não é engraçado. E por muito que eu esteja impressionado com o quão bom aspecto a Shoré Agdashloo tem, apesar de ter mais de 70 anos, não compensa o facto de que a vilã que ela interpreta é muito genérica. Mais uma vez, não é culpa dela, é só que este filme já tem tanta coisa que ela acaba por ficar com um pouco espaço de manobra. De seguida temos as cenas de ação. Porque este filme, para além de ser de comédia e de terror, também é de ação. As cenas de ação são péssimas. Para começar, são tão violentas e sangrentas que se torna gratuito e aborrecido. Eu sei que essas cenas envolvem personagens com força sobrenatural, mas às vezes só bastava um toquezinho numa parte do corpo para explodir numa piscina de sangue. O organismo humano pode ter 5 litros de sangue,
Mas eu não sei se é assim que o corpo humano funciona. Depois, as cenas de ação usam muito shaky cam. Ugh. Eu pensava que depois de 4 John Wicks, as pessoas já tinham percebido que cenas de ação não precisam de shaky cam e muitas vezes é só irritante. Será que só depois do John Wick 23 é que vão perceber? As cenas de ação são mesmo más. O shaky cam, combinado com a violência excessiva, às vezes era o suficiente para me dar dores de cabeça. Nota-se que este filme teve múltiplos guionistas. Isso nem sempre resulta num filme mau. O Homem-Aranha Regressa a Casa é um bom exemplo disso. Mas quando há uma incongruência tão grande entre enredos, tons e géneros dentro do mesmo filme, normalmente é por causa disso. Eu gostava que os guionistas, a um certo ponto, tivessem percebido que o Renfield, o Drácula e o Círculo Terapêutico eram o suficiente para fazer uma boa comédia de terror e que não era preciso mais nada. Em vez disso, uma grande parte deste filme é tal como um vampiro. It sucks. E portanto, dou ao Renfield 2 caras sarcásticas do Nicolas Cage em 5. Apesar de não ter acabado da melhor maneira, eu até gostei bastante do mês de Abril em termos de filmes. O meu interesse decrescente em filmes de super-heróis, combinado com o facto de que não houve filmes de super-heróis em Abril, fez com que eu experimentasse filmes que normalmente não costumo ver tanto, tais como filmes não americanos e filmes de terror. E em grande parte dos casos, essa minha quebra dos meus hábitos cinemáticos até acabou por compensar. Agora quero é saber que filmes é que vocês viram em Abril e quais é que gostaram mais. Partilhem nos comentários e até à próxima. Peach, you're so cool, and with my star we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 oh, oh, yeah. Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. No, peaches, 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 oh, oh yeah, oh, peaches. Peaches! Peaches.